essa noite, em nome de Jesus, amém. Que alegria, que alegria. Eu gostaria de dizer, inclusive, que eu amo falar sobre a palavra de Deus. Eu amo. Obrigado, Senhor, por esta santa vocação. Obrigado. Eu leio o Evangelho de João, leio o capítulo 1, leio o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 1, verso 10. Aquele que é a palavra estava no mundo. Aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Aliás, se fosse para dar um tema, um título a esta palavra, seria não implorando por reconhecimento. Não deu tempo de falar com o Gu, mas se fosse para dar um título, um tema para esta palavra, seria algo mais ou menos por aí. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Repita, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus, ele não é um personagem das Sagradas Escrituras. Jesus é o personagem das Sagradas Escrituras. E é com isso que os autores dos evangelhos, eles têm a intenção de revelar aos seus leitores, ou ouvintes, aos seus leitores, essa realidade extraordinária de um Deus que se fez homem, se fez carne, e que transcende alguns aspectos da natureza humana. Mateus, por exemplo. Mateus, ele escreve especificamente aos judeus, com o intuito e com o objetivo de falar que aquele homem, aquele Jesus, que andou pela região da Judéia, Samaria e Galiléia, aquele homem havia cumprido as profecias do Antigo Testamento. Note você, por exemplo, que não é à toa que Mateus é o primeiro livro que a gente tem na conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Mateus é o primeiro, na sequência do Antigo. Com o Novo Testamento nós já temos Mateus, porque é o que mais faz menção do Antigo Testamento. E Mateus tem essa intenção, porque ele diz que Jesus, ele é o filho de Abraão, Jesus é o filho de Davi. Jesus é a linhagem de Davi. Tudo aquilo que Deus estava fazendo, tudo aquilo que Deus estava prometendo a seu povo por meio de Abraão, por meio de Davi, Deus agora estava cumprindo em Jesus. E Jesus então é o Messias, Jesus é o Cristo, Jesus é o Rei. Essa é a forma como Mateus decide desenhar Jesus. Marcos, por exemplo, não decide dar ênfase nessa trajetória de Jesus, na genealogia de Jesus. Marcos, ele decide dar ênfase em alguns aspectos mais simples da pessoa de Jesus. Marcos, por exemplo, ele vai começar o seu evangelho, nem vai citar a origem. Vai dizer que tinha um homem, um tal de João Batista, que era uma voz que clamava em meio ao deserto, e Jesus foi batizado por João Batista, vai para o deserto e fica ali com animais selvagens, porque a característica que Marcos quer desenhar de Jesus, que ele quer construir para a gente de Jesus, é uma característica de um homem simples, um servo. Aqui a gente já começa até a notar alguns contrastes, né? Se Mateus, por exemplo, vem com a intenção de falar que Jesus é uma espécie de rei, Marcos tem a intenção de falar que Jesus é uma espécie de servo. E Lucas, porque nós temos 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que significa que foram escritos com fontes semelhantes. Tem muita semelhança entre si esses 3 evangelhos. Lucas e Marcos, eles não foram testemunhas oculares daquilo que aconteceu. Eles foram mais investigativo. E Lucas, ele traz esse aspecto de Jesus, um aspecto mais humano. Um Jesus que nasceu de um útero materno, um Jesus que foi perdido no templo por seus pais, um Jesus que tem a linhagem em Adão. Então a gente vai montando esse contraste. Mateus, Jesus é rei. Marcos, Jesus é servo. Lucas, Jesus é homem. E nós temos o Evangelho de João, que na minha opinião é o evangelho mais especial, pelo menos para mim, que mostra, que denota, que tem a intenção de mostrar que Jesus é Deus. Essa é a intenção. Nós temos um evangelho para dizer que Jesus é rei, servo, em contraste
homem e Deus. O Evangelho de João, alguns teólogos dizem que foi o último evangelho a ser escrito. E a prerrogativa, a responsabilidade dele, não é falar para a gente que Jesus era simplesmente uma pessoa. Jesus era parte com Deus. Por exemplo, João já começa dizendo para a gente que Jesus é desde o princípio. Antes de começar qualquer coisa, Jesus já era. Jesus é desde o princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, e sem Jesus, nada do que existe teria sido feito. Jesus é aquele que dá sentido, a dimensão ao espaço, ao tempo, à matéria. Se a gente consegue encontrar sentido em alguma coisa na vida, tudo isso acontece porque um dia Jesus veio ao mundo. Jesus é Deus. Jesus é a luz, segundo o Evangelho de João, capítulo 1. Ele é a luz dos homens. Jesus é o Logos, a palavra, o verbo encarnado. Jesus é a palavra que diz haja luz. Ele é a palavra que dá origem à luz e é a própria luz. E Jesus é a vida que dá vida aos homens. É extraordinária a percepção que João nos dá. Mas pasmem, porque esse ser, se é que nós podemos defini-lo como ser, eu digo isso porque o ser, de acordo com o Evangelho de João, só é possível por causa que ele é. Então, esse ser, Jesus, que dá origem ao ser, este ser esteve no mundo. E eu não sei como você vai conseguir conceber a esse absurdo, mas Deus, o Criador, a origem, esteve no mundo e coube dentro de um homem. O apóstolo Paulo vai ser muito feliz em dizer que esse cúmulo, esse absurdo de Deus caber dentro de uma figura humana é uma espécie de humilhação. E de fato é. Por isso é uma espécie de esvaimento. Deus se esvai, Deus se esvazia de quem Ele é para caber dentro de um homem. E esse ser que cabe dentro de um homem, cabe também dentro de um útero materno. É inconcebível, é a galinha cabendo dentro do ovo. Esse ser que nasce dentro de um útero materno tem um nascimento pobre, simples, em Belém. Um nascimento, é certo que conforme Mateus havia antecipado para a gente, esse Jesus nasceria em Belém, filho de Davi, mas a gente pelo menos esperava, ou pelo menos os judeus esperavam, que seria um nascimento digno. Mas o nascimento de Jesus não é sequer um nascimento digno, porque quando nasce é posto numa manjedoura e foge para o Egito, vai buscar refúgio no Egito. E depois que nasce lá no Egito, que vai buscar refúgio no Egito, volta para viver, tem uns pais ali, Maria e José, que eu acho que não se dão conta que Jesus é o menino de 12 anos mais importante do mundo e esquecem Jesus. Esquecem. Jesus no templo, depois de 3 dias eles se dão conta. Depois de 3 dias. Esse Jesus, antes inclusive de ser esquecido no templo, havia sido circuncidado no templo. Aí você pensa, poxa, nós estamos falando daquele que é, agora ele foi encontrado em forma humana, e agora precisa ser circuncidado. Jesus obedece a ritos, Jesus obedece a leis, Jesus é a lei, Jesus é o legislativo, o executivo, o judiciário, ele faz, ele executa. É esse Jesus, e Jesus agora segue a ritos. Esse mesmo Jesus agora vai ser batizado no Rio Jordão. Chega para João Batista e João Batista fica até meio perplexo. Diz assim, não, mas você vem a mim? Eu é que deveria ir a você e você vem a mim? Aí Jesus diz, não, mas convém que assim façamos. Esse Jesus recebe o Espírito Santo. Aí você, como que Deus recebe Deus? Como que a figura de Jesus precisa receber a unção do Espírito Santo? Quanto mais eu e você, portanto, precisamos receber a unção do Espírito Santo. Mas Jesus, Deus encarnado em forma humana, precisa receber o batismo do Espírito Santo. E pior, melhor dizendo, vai para o deserto. Para quê? Para sofrer uma espécie de jejum.
que ao meu ler da palavra, ao meu entendimento da palavra, jejum nada mais é do que fortalecimento espiritual. Então esse Jesus precisa também de fortalecimento espiritual. Pois é, pelo que diz o texto, precisou. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Foi para ser tentado pelo diabo. Que tipo de Deus é esse que precisa ser tentado pelo diabo? Então não é o fato apenas de que o ser de todas as coisas se fez carne, se fez homem. É uma figura, essa figura de Jesus é uma figura esquisita. Uma figura emblemática, uma figura estranha. Essa figura de Jesus que precisa ser batizado, que precisa receber o Espírito Santo, olha, ainda bem que o profeta, no texto mais messiânico do Antigo Testamento, Isaías 53, nos diz que que o Messias seria uma espécie de raiz frágil, sensível, que brotaria numa terra seca. O que brota de uma terra seca? Não brota nada de uma terra seca. Nada. Mas se sair uma vegetação, essa vegetação vai morrer. Ninguém acredita que vai sair alguma coisa dali. É isso aí que a gente olha para Jesus e a gente começa a entender que Jesus é essa raiz fraca, sensível, que brota de uma terra seca. Isso é um problema. Isso é um problema, porque temos esse absurdo do homem, Jesus, que é uma espécie de Deus, mas vem numa espécie de figura frágil, de humano frágil. O problema é que agora a obra de Jesus é fazer com que as pessoas creiam que ele é enviado de Deus. E isso é um grande problema, porque você olha para Jesus e você não vai acreditar que ele é um enviado de Deus. Para a gente hoje é muito fácil, porque a gente não imagina o que é ser eu e você estarmos nos tempos de Jesus esperando o Messias e de repente nos darmos de frente a uma figura como Jesus. E é por isso que Jesus ele acaba carregando consigo o tempo inteiro a sombra da dúvida. Jesus carrega consigo o tempo inteiro a importância de confirmar para as pessoas aquilo que ele de fato é. O tempo inteiro as pessoas ficam, será que é? Não sei, será que não é? Mas estranho esse Jesus, é estranho. Eu acho que é, eu acho que não é. Às vezes eu fico na dúvida, eu acho que é, às vezes que não acho que não é. Mas pode ser. João Batista, por exemplo, esse era. João Batista é. Tanto João Batista era a figura de um Messias, que anos mais tarde, depois da ascensão de Jesus, surgiu uma seita religiosa, mais ou menos no ano 100 depois de Cristo, dizendo que João Batista é que era o Messias. Tanto que, quando o Evangelho de João começa narrando sobre João Batista, ele fala que ele serviu como uma espécie de testemunho da luz. João Batista era esse testemunho da luz, mas ele de fato não era luz. O João faz questão de escrever para a gente que João Batista não era luz, era testemunha da luz. Por isso que João Batista precisa dizer abertamente, eu não sou o Cristo. Porque já tem esse paralelo. Não, Cristo não pode ser o Jesus Nazareno, Cristo é o João Batista é profeta. Aí João Batista tem que dizer, olha só pessoal, eu não sou o Cristo. Eu, na realidade, não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés de Cristo. Mas confesso, olha que interessante, confesso que eu mesmo não teria o reconhecido se ele não tivesse me dito, se aquele que me enviou para batizar não tivesse me dito, aquele sobre quem descer o Espírito Santo, esse aí é o Messias, esse aí é quem vai batizar com o Espírito Santo. Então, para o próprio João Batista, a figura de Jesus é uma figura esquisita, porque ele diz, eu mesmo, olhando para o Jesus, para o Nazareno, eu mesmo não conseguiria reconhecer. Inclusive, João Batista dá uma vacilada aí. Porque vai passando o tempo e Jesus vai fazendo o que vai fazendo. E João Batista manda até uns discípulos perguntarem. Vai lá, pergunta para Jesus se ele é mesmo o cara que a gente estava esperando ou se a gente precisa esperar outro.
Aí Jesus, na humildade, ainda responde: não, dá uma olhada aí, as coisas estão acontecendo, vem ver. Vem ver, tem cego vendo, tem surdo ouvindo, tem sinais acontecendo, mas até para ele dá uma vacilada, porque Jesus ele vive com essa sombra da dúvida sobre ter que confirmar o tempo inteiro a sua identidade. Natanael, Filipe diz para Natanael: encontramos o Cristo, ele é filho de José, lá de Nazaré. Não, mas não é possível. Filho de quem? Vem da onde? Não, mas não pode vir nada de bom de lá. Aí Jesus conversa com ele, profetiza algo sobre a vida dele, e ele diz: nossa, agora sim eu acredito que o Senhor é rei de Israel. Mas acredita porque Deus falou algo, porque Jesus falou algo. Maria, por exemplo, note Maria. João capítulo 2. Primeiro milagre de Jesus. Primeiro milagre de Jesus. Não era o tempo, Jesus o tempo inteiro, pelo menos aqui nos 12 primeiros capítulos, nos 7 primeiros capítulos do Evangelho de João, que é um evangelho que relata menos acontecimentos com mais detalhes, mas até o capítulo 7 Jesus vem frisando: ainda não é o tempo, ainda não é o tempo. E Jesus está lá num casamento, e ainda não é o tempo de Jesus se manifestar, não é o tempo de Jesus fazer milagre, não é o tempo de Jesus dar bandeira, não é o tempo de fazer isso. Aí Maria está na festa da amiga, acaba o vinho, ela chega para Jesus: sabe que você pode resolver essa para nós, né? Aí Jesus responde de forma meio áspera e diz: o que é que nós temos em comum, mulher? Até hoje, até uns tempos atrás, eu falava: nossa, que forma ríspida de responder Maria. É porque Maria estava olhando para Jesus como um realizador de milagres. Ele é muito mais do que um realizador de milagres. Ele é como Natanael disse, o rei de Israel. Como os samaritanos dizem, ele é o rei do mundo. E não é só Maria que dá essa vacilada. Os irmãos de Jesus tratam Jesus de forma irônica. Irônica. Vai e se mostre ao mundo de forma irônica. Os líderes religiosos o perseguem o tempo inteiro por não acreditarem que ele é o Messias. Até inclusive a tentação de Jesus no deserto, a gente acha que a tentação de Jesus por vezes tem a ver com pão, tem a ver com se jogar de um local alto, ou tem a ver com a cobiça de ter os reinos do mundo para ele. Mas a palavra perigosa do diabo, da serpente, do diabo na tentação para Jesus, a palavra perigosa é a seguinte: se és mesmo o filho de Deus, porque é a sombra da dúvida. Jesus é o filho de Deus, mas está todo mundo dizendo, as evidências, as circunstâncias, tudo está dizendo que ele não é. Ele é o Logos encarnado. Mas se ele olhar para a trajetória e para todo mundo, tudo que falam a respeito dele, não sei. Se é mesmo o filho de Deus, então faz isso, então faz aquilo. Ainda bem que Jesus não faz. Porque Jesus não tem a intenção de realizar milagre para ficar mostrando para os outros aquilo que ele é. Nós somos assim. Nós somos assim. Nós fazemos para mostrar. Se a gente recebe uma afronta, e se é dentro da nossa empresa, se é dentro da nossa casa, se é dentro de um ambiente que é nosso, porque nós somos territorialistas, e alguém fala alguma coisa, não, agora eu vou fazer só para mostrar para você que eu tenho, isso aqui é meu, esse território é meu, você vai falar dessa forma comigo aqui? A gente é assim, mas Jesus não. Jesus não é assim. E que bom que Jesus não é assim. Que bom. Mas eu começo a olhar para esse contexto e para essas informações de saber que você é o dono do mundo e você está sendo tratado como o servo dos servos. Vamos lá, saber que você é o rei dos reis e o senhor dos senhores, mas você está sendo tratado como o servo de todos os servos, o pior dos piores, o menor dos menores. Da onde que Jesus arranjou força para lidar com isso? Da onde que Jesus arranjou força para lidar com a dúvida? Para as pessoas olhando para ele e dizendo, não, você não é, você não pode ser, você não apresenta nenhum requisito, a não ser um milagrinho ou outro que você faz, mas você não apresenta nenhum requisito. Aliás, foi por isso que mataram Jesus, por não acreditar que ele era. Como Jesus arranjou força para lidar com isso? Leia comigo João, capítulo 5, verso 19. Jesus lhes deu esta resposta.
Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o pai faz o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que essas. Verso 30. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Note que a nossa vida é uma busca eterna por respostas. A gente está o tempo inteiro procurando respostas, a gente está o tempo inteiro querendo saber das nossas origens, de onde eu vim, quem é meu pai. Ainda mais em um contexto bíblico, onde o pai de quem e o vô de quem importa, que Deus é um Deus que se manifesta porque Ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então quem são as minhas origens, de onde eu vim, qual é a profissão do meu pai, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, qual é o meu propósito nesse mundo, o que eu estou fazendo aqui. Essas perguntas, elas são importantes. A gente precisa encontrar a resposta para essas perguntas. E, inclusive, quando a gente encontra respostas de entender quem nós somos e de onde nós estamos vindo, essas respostas, elas também começam a nos dar outras respostas, que é referente aos questionamentos de para onde eu vou me casar com quem, eu vou pertencer a que lugar, que tipo de profissão eu vou fazer, que tipo de pessoa eu vou ser, com quem que eu vou andar. Eu vou ser rico, eu vou ser pobre, eu vou ser empregado, eu vou ser empregador, eu vou ser funcionário público, eu vou numa igreja, eu não vou, qual a religião que eu vou ter? Quais são essas perguntas? Aí quando a gente começa a não encontrar resposta para essas perguntas, que eu não sei de onde vim, eu não sei a minha identidade, eu também não sei para onde eu estou indo, e a gente começa a ficar um pouco desesperado, a gente começa a olhar para o lado. E nesse olhar para o lado, a gente começa a tentar replicar aquilo que as pessoas são, e a gente começa a replicar isso na nossa vida, porque como a gente não encontrou respostas, a gente olha para o João, e o João, o que o João é? O João é feliz, e o que o João faz? O João faz isso aqui para ser feliz, então eu quero ser igual ao João, eu vou fazer conforme o João para ser feliz. E o que o Pedro faz? O Pedro faz isso, mas o Pedro faz isso, e o Pedro fazendo isso, ele faz isso, e ele é infeliz, então eu não quero fazer o que o Pedro faz, mas eu quero fazer o que o João faz. E nesse contexto, a gente inclusive vai virando refém. Quando a gente começa a imitar as pessoas, de uma forma muito sutil, a gente daqui a pouco está vivendo para se encaixar dentro dos moldes de uma sociedade, e a gente está tão preocupado em dançar conforme a música, que a gente está preocupado também em se encaixar conforme os moldes de uma sociedade. A gente olha para as pessoas, a gente quer ser como as pessoas, a gente começa a observar a vida das pessoas, e aí a gente vai tentando encontrar respostas para essas perguntas que dão sentido ou que deveriam dar sentido para as nossas vidas. E Jesus aqui, de uma forma bem clara, está dizendo: olha, você quer encontrar sentido para a sua vida? Você quer encontrar sentido para a dúvida que paira sobre a sua vida, sobre quem você é, sobre para onde você vai? Você quer encontrar sentido? Você sofre com essas perguntas. Você sofre essa pergunta porque quando você deita à noite no travesseiro, quando você deita na sua cama, reclina a sua cabeça no travesseiro, e você fica angustiado porque você não sabe o que vai ser da sua vida daqui a 2, 3, 4, 5 anos. E você tem buscado resposta em todos os lugares para responder essas perguntas. Jesus está dizendo: olhe para o Pai. Eu olho para o Pai. Eu faço o que eu vejo o Pai fazendo. Eu não olho para ninguém. Eu olho para o Pai, eu ouço do Pai e eu escuto do Pai. Se Jesus, escute uma coisa, se Jesus tivesse olhado menos para Deus e olhado mais para tudo aquilo que falavam acerca dele, nós teríamos no mínimo ou um homem que tivesse cometido pecado, ou um homem que desanimaria. Ou Jesus iria desistir, ou Jesus iria pecar, se ele olhasse para as pessoas. Porque se ele olhasse para as pessoas, ele iria perceber: João Batista é valorizado.
Eu queria ser como João Batista. A classe religiosa, ela é ouvida, as pessoas ouvem. Os romanos as pessoas temem. Aliás, se as pessoas soubessem que eu posso estralar os dedos e de repente vir anjos aqui, eu gostaria de ser um pouco de Roma, um pouco de João e um pouco dos líderes religiosos. Mas Jesus olha para o Pai, e vê no Pai, e busca no Pai. E para nós, às vezes, nós também devemos fazer esse movimento, parar de olhar um pouco para as pessoas, porque quanto mais obcecado em buscar resposta nas pessoas, mais desanimado a gente vai ficar e mais pecado a gente vai cometer. Porque a gente não vai encontrar resposta. A nossa resposta está olhando para o Pai, a nossa resposta é olhar para Jesus. Olhar para Jesus como um homem também que viveu à sombra da dúvida. Olhar para a galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus. A gente tem que olhar para Noé. Como diz o apóstolo Pedro sobre Noé, que pregou os espíritos em prisão. Uma pregação feita durante anos, mas que 8 se converteram. É para esse aí que a gente vai olhar, para Noé. A gente vai olhar para Abraão, que foi peregrino. A gente vai olhar para Estevão, que foi morto. A gente vai olhar para os apóstolos. E a gente vai lá no autor, no Hebreus capítulo 11, e a gente vai perceber que esses homens não estavam buscando um lugar no mundo. A gente vai perceber que o autor diz que o mundo não era digno para esses homens. E a gente precisa buscar, olhar, desejar, olhar para Jesus, olhar para os personagens, olhar para a Bíblia, olhar para a palavra e parar de buscar reconhecimento nas pessoas. Até porque, se o seu desejo é esse, se o seu desejo é ser reconhecido como João, se o seu desejo é ser reconhecido como Pedro, já viram que o João está sentado ali, o Pedro está sentado aqui hoje, né? Sempre tem alguém sentado em algum lugar aqui, fictício. Mas se o seu desejo é esse, perigoso. Tem um momento que diz, um momento icônico das passagens aqui dos milagres e dos sinais extraordinários de Jesus. Tem um momento em que Jesus faz algo extraordinário que as pessoas querem proclamar Jesus à força, rei. As pessoas olham para Jesus e falam, nossa, olha só que extraordinário. Não, vamos proclamar ele rei à força agora. Sabe o que Jesus faz? Mesmo sendo rei, sendo legítimo, Jesus sai. Porque Jesus não está olhando para eles, Jesus está olhando para Deus. E é Deus quem dá a hora. É Deus quem fala o tempo. É Deus quem determina o momento. É Deus. A palavra, uma das palavras de Deus essa noite é: pare de olhar para o homem. Olhe para Deus. Fixe os seus olhos em Deus. Aliás, ouça Deus. Jesus é esse personagem que se isola o tempo inteiro para tentar diminuir os ruídos daquilo que falavam dele, para que dentro do lugar secreto, onde o Pai está lá esperando, ele possa ouvir as palavras do Pai. E a palavra do Pai é, ainda que todo mundo não esteja se agradando de Jesus, a palavra do Pai é: esse é o meu filho, nele eu tenho prazer. A palavra do Pai é: não temas, eu sou o seu Deus, eu o ajudo, eu te sustento, eu te pego pela mão, como diz Isaías. A palavra do Pai é a palavra para Josué: não fui eu que te enviei. Tenha força, tenha bom ânimo, seja forte, seja corajoso. Essa é a palavra do Pai. A palavra do mundo é: você não tem espaço aqui. É a palavra o tempo inteiro, essa é a palavra para Jesus. Porque é o texto, João capítulo 1, verso 10. O mundo foi feito por meio dele e ele foi encontrado no mundo. Mas o mundo não recebeu, o mundo não tinha espaço para Jesus. E o mundo às vezes não vai ter espaço para a gente. Aí o mundo vai falar: não, você não tem espaço aqui com a gente. Aí Deus vai falar: não, você tem, porque eu te criei. Eu te criei, fui eu que te coloquei, fui eu que te estabeleci, fui eu que te dei as características que você tem. E o mundo vai dizer: você vai para onde? Você não tem lugar para onde ir, você não tem destino, você não tem jeito na vida. Deus fala: não, tem jeito. E não apenas tem jeito, que para onde eu vou te levar, eu também vou te acompanhar. Vê Deus, vê o que o Pai faz, ouvir o que o Pai faz.
Às vezes até mesmo dentro de ambientes comunitários, religiosos, a gente fica tão obcecado com isso. Eu vejo Jeremias, aquele profeta que sofre por saber que a sua mensagem não vai ter um impacto positivo e que as pessoas vão ser resistentes a ouvir a sua mensagem. E Deus diz, olha, prega o que eu estou mandando pregar, faz o que eu estou mandando fazer. Vai, eu que estou te enviando, eu que dou capacidade, eu que dou as palavras. E por último, sobre agradar. Como Jesus diz, ele faz o que vê o Pai fazendo, porque o Pai mostra para o Filho o que deve fazer, ele ouve e ele agrada o coração de Deus. Colossenses diz assim que tudo que a gente fizer, a gente faz para Deus, com toda a força, como quem não faz para os homens. Fazer para Deus e não fazer para os homens. Em algum momento, o que eu vou dizer requer um pouco de maturidade para entender. Porque eu acredito que a gente deve amar todo mundo. A gente deve amar todo mundo, de verdade. Todo mundo deve ser alvo do nosso amor, porque isso é bíblico. Mas nós não vamos ser alvo do amor de todo mundo. E por isso, se a gente ficar refém, escravo da opinião das pessoas, de querer agradar todo mundo o tempo inteiro, em algum momento a gente vai acabar desagradando a Deus. Porque no mundo corrompido que a gente vive, tentar agradar o mundo é se corromper. Tentar agradar o mundo é se tornar igual ao mundo. Portanto, nós devemos sim amar todas as pessoas, mas em algum momento parar de sofrer pelo fato de que não serão todas as pessoas que nos amarão. Algumas pessoas vão te odiar. Sobretudo quando você estabelecer essa convicção inabalável de olhar para o Pai e saber, eu sei porque eu vim aqui, eu sei em quem tenho crido, como diz o apóstolo Paulo. O Filho foi enviado do Pai. E essa convicção, ela é extraordinária. Veja o que Jesus diz em João capítulo 8. Para encerrarmos. João capítulo 8, verso 14, diz assim. Respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho não é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Verso 22. Isso levou os judeus a perguntarem: será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: para onde vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo e eu não sou deste mundo. Essa convicção e esta sabedoria de olhar para Deus, de saber que você não precisa olhar para as pessoas para buscar as respostas mais importantes da sua vida. Não precisa olhar para as pessoas. Não são as pessoas que vão dar essa resposta para você. Não são as pessoas que vão dizer para você qual é o seu propósito, quem você é, confirmar a sua identidade. Não são as pessoas. Por vezes, infelizmente, não vão ser, às vezes, sequer os pais de vocês. E que triste, bom seria. Porque os pais são os agentes necessários para introduzir a gente no caminho do Senhor. Mas por vezes não são. Por vezes a gente vive num mundo de ciladas, de armadilhas. E que nesse mundo de ciladas e de armadilhas, as mensagens que vêm do mundo são mensagens tóxicas e destrutivas. Portanto, pare de olhar para o mundo, pare de olhar para as pessoas, pare de querer ser igual às pessoas, pare de querer agradar as pessoas, pare de querer dizer sim para todo mundo, pare de querer ficar obcecado em fazer parte de um grupo todo tempo, e você precisa mudar, você precisa transformar a sua forma de andar, a sua forma de se vestir, a sua forma de falar, porque justamente para poder se encaixar dentro de uma tribo, dentro de uma comunidade. Para com isso, para com isso. Para com isso e olha para Deus. Deus vai responder todas essas perguntas que talvez você tenha chorado durante noites, semanas, meses, anos. E Deus vai responder para você. Deus vai responder. E quando Deus responder, você vai ter convicção de dizer assim: olha, eu sei de onde vim. Eu sei para onde vou.
Eu sei de onde pertenço. Eu sei de onde você é. Eu sei de onde você é. Eu sei que eu não preciso ficar escravo da sua opinião. Eu sei que eu não preciso ficar escravo do seu amor. Eu não preciso ficar escravo do seu reconhecimento. Isso eu não quero que você pense comigo. Nossa, que pregação anti-amor. Não, longe disso. Ame a todos. Só não viva refém e escravo, permitindo com que as pessoas determinem aquilo que somente Deus pode determinar. Cale a voz das pessoas. Jesus disse que o testemunho dos homens não são válidos e que Ele não procura a glória dos homens, mas a glória de Deus para a vida dele. Que possamos, do fundo do meu coração, ter sabedoria para silenciar os rumores, para silenciar as vozes, as mentiras, as ciladas, e termos em nosso ouvido a voz dizendo: você é meu filho, eu tenho prazer em você, eu te mandei, eu te capacito, eu te sustento, não temas, eu te ajudo, eu te pego pela mão direita, você é meu, eu tenho algo para você. Silencie os ruídos e foque apenas naquilo que é imprescindível para a vida humana, a voz do Senhor, a voz de Deus, que ela possa ecoar no seu coração, em nome de Jesus, amém.